Enver fica surpresa ao ver Sirin chegando e pergunta por que ela não está no trabalho. Sirin diz que pediu demissão, que eles foram muito grossos com ela e agora ela não quer mais trabalhar naquele lugar. Sirin joga a culpa em cima do pai por não ter ido para a faculdade e diz que na verdade não fez nada por causa dele. Enver diz: para de falar besteira, senão eu vou ficar irritado. Você acha que eu tenho culpa? Mas você mesma estragou a sua vida só porque vive obcecada por outras pessoas. Você está pagando o preço por tudo de ruim que já fez, mas não consegue perceber. Sirin diz: então eu tenho um problema por causa do que fiz? Se você não tivesse recebido a Bahar, a minha mãe estaria viva e a gente teria uma casa. Henry passeia com Satyumis em Sandoruk e depois leva eles para sua casa para brincarem. Raif ensina Seida a preparar o risoto. Fazilete pergunta a Bahar se Seida ter recusado a aliança que o Raif deu para ela foi pelo estado dele ou por outro motivo. Bahar diz que não tem nada a ver com a situação do Sr. Raif, que a Seida acha que não está à altura dele. Fazilete pergunta se ela acha que a Seida está à altura do Raif. Bahar diz que acha que a Seida merece ter tudo de melhor nessa vida. Ela é uma pessoa muito valiosa, apesar daquele jeito que ela fala e como se comporta. Isso pode causar uma má impressão, mas quando conhece ela de verdade, ela é uma pessoa comprometida. É tão cheia de amor, uma ótima pessoa. É uma princesa guerreira. Fazilete diz a Raif que realmente o risoto ficou uma delícia e a Seida cozinha melhor do que ele. Yusuf vai cobrar a Enver o dinheiro da manutenção do prédio, mas enchendo o saco, como sempre. Como está sem dinheiro, Enver vai pegar no quarto de Sirin. Encontra um bilhete na gaveta e só lê o comecinho onde diz: paizinho querido. Com pressa, Enver não lê o bilhete todo e o coloca no bolso dizendo: é sempre a mesma coisa, pai querido, pai querido. Sirin sai do banho e Enver avisa ela que pegou o dinheiro porque o seu Yusuf está esperando. Enver diz a Yusuf que aquela é a manutenção dele da Bahar e quer que ele lhe dê os 10 de troco agora. Yusuf diz que não tem. Enver diz que então vai dar o dinheiro para ele quando ele tiver o troco. Dá boa noite e fecha a porta. Sirin faz um teatro para o pai se vitimizando por sua demissão e diz que nenhum deles a convidou para sentar junto na mesa para tomar café da manhã. Ela era a serva deles e parecia que a Bahar nem era sua irmã e que ela nem era a tia dos filhos dela. E sem contar aquelas crianças pedindo coisas para ela o tempo todo. Sirin diz: aliás, a Nissa não é o que você pensa não, ela é uma criança horrível, você nem imagina como ela é. Ember diz que já chega, que já ouviu bastante e vai para a oficina. Arif mostra para Seida a gravação da Sirin confessando seu crime. Seida diz que Sirin é uma assassina e pergunta se vão contar para Bahar. Arif diz que por enquanto não, que precisam ter certeza, que já falou com a Kismet e ela disse que aquela gravação não é prova. Seida pergunta o que vão fazer. Arif diz que passou no hospital para ver se tinham câmeras de segurança, mas não tem. Seida diz que teve uma ideia, que se a Sirin não for para a cadeia, pode ir para o hospital, porque ela é maluca. Eles falam sobre o médico que Sirin estava fazendo tratamento, o que já lhe indicou. E Arif diz que se o médico disser que a Sirin é uma pessoa perigosa, aí vão explicar para Bahar e pedir para ela ouvir a gravação. Arif diz que disseram que era melhor alguém da família denunciar, principalmente se for o seu Enver, porque os dois moram juntos. Seida pergunta por que não contam agora. Arif diz: e se a gente não conseguir nada? Nem a cadeia, nem o hospital. Quer que a Bahar perca a cabeça, hã? Que ela mate a Sirin com as próprias mãos? Arif e Seida chegam a um acordo e ela liga para Jali pedindo o número do médico que estava atendendo a Sirin. Seida diz que é para um amigo e que o médico foi muito bem recomendado. Enver recebe uma ligação de Jali. Arif sai do apartamento de Seida com o número do telefone e diz que a Sirin não pode saber de nada, que eles têm que ser pacientes. Bahar tinha ido jogar o lixo e quando volta encontra Arif e Seida na porta. Enver chega logo em seguida e diz a Seida: a Jali acabou de me ligar. Ela disse que pediram o número de um psiquiatra que termina em 9 e não em 8 como ela disse. Ela tentou te ligar, mas estava desligado. Seida diz que a bateria acabou. Enver pergunta o que aconteceu para que ela precise do número do psiquiatra. Arif diz que foi ele que pediu para Seida ligar para a doutora, porque um amigo dele precisa do número. Bahar fica desconfiada. Enver diz que acha que a Sirin também precisa. Fala da história que ela contou para ele que aconteceu no café e pergunta se eles podem lhe explicar o que aconteceu exatamente.
Arif diz a Enver que, na verdade, a Sirin disse para o Satilmes que o pai dele não gostava dele. O Satilmes contou isso para o seu Henry, aí ele ficou muito bravo e acabou demitindo a Sirin. Enver fica muito nervoso ao saber o que Sirin fez e diz para Arif fazer uma lista de todo o estrago que ela fez na cafeteria para ela pagar até o último centavo. Arif diz a Bahá que quer falar uma coisa com ela e ela o chama para o seu apartamento. Arif diz que falou com a Kismet, ela já falou com o Sen e ela não precisa mais se preocupar, não precisa mais ter medo. Bahá fica aliviada ao saber que se livrou de Sen. Arif pergunta por que ela não contou nada para ele, se era tão difícil lhe pedir ajuda enquanto estava com problema. Bahá diz, não Arif, não tem nada a ver com isso, é que eu já te envolvi em tanto problema nessa vida, Arif. Não quis fazer isso de novo, fiquei com medo. Arif sorri e diz, eu arrumei problema assim que te conheci. Você me olhou, desceu do caminhão e aí veio o problema. Foi imediato. E eu tenho tido problemas desde aquele dia. Mas isso não importa, eu acho isso bom. Quero que você seja o meu problema até a minha morte. Com a declaração de Arif, Bahá toma a iniciativa e o beija. Enquanto isso, nós ouviremos o que ela contou para Fazilete. Bahá disse, eu decidi viver, dona Fazilete. Consigo ver que os meus filhos, além da mãe, precisam de um ser humano de verdade, que sinta, que pense, que tenha emoções. Precisam ver que eu não tenho medo de enfrentar a vida e viver o agora. E por muito tempo eu tentei ser a mãe deles e não uma mulher, mas eu não vou mais fingir que sou uma mãe feliz. Eu não vou fazer isso só para deixar os meus filhos felizes. Eu vou ser feliz de verdade. Arif e Bahá se olham sorrindo e ela volta a beijá-lo. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.